Nós estamos no nosso primeiro Podpet. Estou acompanhada de Gláucia Seixas, a petiana que vai estar acompanhando aqui a condução do nosso Podpet, e também com Gia Ferreira. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, vamos começar aqui. Gia, qual ano que você entrou aqui na faculdade? Como é que você veio pra cá? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu já tenho uma graduação, né? Eu fiz educação física antes na minha cidade, numa faculdade particular, a Einstein. E aí, tipo, tá na área, assim, é um pouco difícil, né? Que a gente vê que tem a valorização profissional e tudo mais, aí tem rentabilidade, então eu vi que não tava mais sendo suficiente pra mim. Então eu queria desbravar novos mundos. Aí eu tinha uma amiga que já fazia faculdade aqui, e aí ela, tipo, conversou um pouco comigo, me contou um pouco sobre as pesquisas, como era o desenvolvimento das aulas, das atividades. E eu sempre gostei muito dessa parte de laboratório, Sim. de campo. Então, despertou o meu interesse em fazer agronomia. Aí, em 2018, eu entrei no meio do ano e começou assim a minha jornada aqui. Então, em 2018 que você ingressou aqui na faculdade. Você chegou a trabalhar na área de educação física? Trabalhei 2 anos na área, mas desde o primeiro semestre eu sempre fiz estágio. Aí sim. Trabalhei na Secretaria de Esportes da minha cidade, trabalhei em clubes, em escolas. Então, atuei bastante, assim, na área. Legal. E você já trabalhou em outros trabalhos também? Já teve outras experiências profissionais? Meus pais, eles são comerciantes. Então, desde criança, assim, sempre tive esse contato, né, com o trabalho deles. Que não tinha como também ficar em casa, só eu. Então, a gente ajudava bastante. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, elas também sempre ajudaram meus pais, assim. E já trabalhei com freelance, já trabalhei em bares, já trabalhei em bastante coisa, assim. Legal, então você tem bastante experiência aí com diversas áreas. Então, a escolha da Unesp aqui foi por influência, então, dessa amiga que já fazia faculdade aqui. Vamos falar aqui um pouco. Que aí tem os outros 50% que foi de, tipo, querer realmente uma mudança, querer fazer alguma coisa que realmente fosse mudar alguma coisa no mundo e que, tipo, fizesse sentido pra mim. Interessante. Certo. E por que registro? Você pensou em outras Unesps, outras cidades? Então, aí o registro foi por causa da minha amiga. Por causa da sua amiga, aqui, direto. Aí eu fui morar com ela na República, então foi mais por isso. Você é de Limeira, né? Isso. Fica próximo, então, de Campinas. É aqui perto até, né? Aqui perto, É mais ou menos, 400 né? quilômetros. Quase não é tão perto não, retiro o que eu falei. E aqui na faculdade, com que áreas você já trabalhou? Você trabalha com a Alcivane atualmente, né? Isso. Mas já trabalhou com outras áreas? Já teve outros contatos? Então, eu tive bastante contato aqui na faculdade. Eu conversei com vários professores, assim. Com o Leandro, com a Juliana. A gente desenvolveu alguns trabalhos. Eu já fiz parte do GBAN. Já participei do grupo de irrigação com o Marcelo Chama. Que legal. Já participei do Genflor, né? Que é onde eu estou atualmente. Já migrou bastante por vários grupos, então. Participei do cursinho, então já tenho uma bagagem aqui. Participei bastante, assim, dos grupos e tudo mais. Tem algum grupo que você ainda não participou, que você gostaria de ter participado, se tivesse dado tempo, assim? Ou você acha que conseguiu aproveitar bastante essa jornada acadêmica? Então, eu acho que eu aproveitei bastante, assim, a jornada e não me arrependo de nenhuma das escolhas que eu fiz até aqui. E, assim, os grupos que eu participei, perpetuei, fiquei bastante tempo, foi porque, com certeza, a gente tem que ter um apoio, assim, então, ter um contato diferente com o professor, né? Que, infelizmente, a gente não tem isso em todos os grupos. Verdade. Um professor presente, que realmente vai com a gente no campo, vai ensinar a gente, se preocupa também, porque eu acho que não é só uma parte profissional, tem também a parte pessoal. Claro, que a gente com certeza. Tá aqui para ser formado como indivíduo também, não só sair daqui um agrônomo e é isso. Porque a gente tem que ter respeito, tem que ter muitas coisas assim dentro da sociedade para exercer nosso papel. Comunicação também hoje em dia é essencial, né? Se você não tem comunicação, não tem abertura, você não desenvolve nada. É verdade, é verdade. E também, às vezes, acaba tendo mais interesse também numa área. A gente, às vezes, entra numa área para poder conhecer como é o grupo, mas também não dá muito certo. Sim. E eu acho que é isso, né? A faculdade é um momento da gente
testar coisas novas. A gente desbravar ali as coisas. Diferenciar tudo, né? Com certeza. Sim. Então... Então, vamos lá. A gente separou também umas perguntinhas pra gente estar fazendo. Você teve já algum trabalho voluntário, seja na sua cidade ou de algum grupo? Não sei, participou de, sei lá, um Lions, não sei, né? Outros grupos assim? Ou não? Então, eu posso dizer, assim, que na parte da educação física a gente atuou muito nessa parte de trabalho voluntário. Legal. Então, por estar trabalhando na Secretaria de Esporte, a gente desenvolvia bastantes atividades, assim, em comunidade carente, em centro comunitário. Então, a gente tinha mais esse contato. Aí, aqui dentro da universidade, a gente também tem muito esse contato junto com o Genflor, né? E também com o CAC, né? Que tá sempre, assim, fazendo esse intermédio da universidade e a sociedade. Então, o quanto a gente pode contribuir de retorno. E como funciona essa interação com a sociedade? Tipo, é bem aceito? O pessoal consegue... Recebe, né? Vocês ou não? Ainda tem uma certa resistência? Então, todas as vezes que a gente foi fazer esses trabalhos, acho que a gente foi convidado, assim. Sim. Já ter uma bagagem, assim, né, desse grupo, principalmente do Genflor, que ele é um grupo mais velho, assim, então a Alcione já tem mais contatos, sabe? Vira e mexe tem alguém procurando ela para fazer alguma atividade. Sim. E aí também tem os trabalhos de extensão, né? Eu participei o ano retrasado do projeto Rede de Viveiros de Mudas Nativas aqui do Vale do Ribeira. Sim. Que aí a gente visitava os produtores para dar algumas assistências técnicas, ensinar para ele algumas tecnologias que a gente utiliza e que podem ser mais fáceis lá no campo. E também toda essa questão, né, da bioeconomia e tudo mais. Que aqui é uma região carente, é uma região que precisa ter essa atenção, precisa ter esse contato, e infelizmente a gente não consegue estar o tempo todo disponível. Isso é verdade. E esse é o papel da universidade também, né? Levar o que a gente produz aqui dentro para fora, ofertar para a comunidade, né? Novas tecnologias. Retribuir de uma forma. Exatamente. Você falar que é uma forma de devolver também, né? Porque a gente todo mundo tá aqui numa faculdade pública. Então, eu acho, assim, que é fundamental a gente ter uma forma de devolver, né? Seja da forma que a gente conseguir, mas eu acho que é bem interessante mesmo. Qual dos projetos que você se envolveu aqui que foi muito marcante para sua vida pessoal e profissional? Eu acho que é um pouquinho de todos, assim. Porque além desse projeto da Rede de Viveiros, a gente também atuou na Rede de Bambu. Então a gente visitou alguns produtores de bambu, conheci algumas espécies, aprendi bastante coisa que eu não entendia, assim, eu não tinha um conhecimento. E foi bem legal. Então, tudo agregou bastante na área que eu escolhi, assim, que é a área da sustentabilidade, mais voltado para restauração ecológica e tudo aqui dentro do nosso bioma Mata Atlântica, né? Que é o maior remanescente, está aqui dentro do Vale do Ribeira, a gente não pode esquecer isso. É verdade. E é importante, né, a gente preservar e contribuir de alguma forma. Com certeza. Sim, é verdade. E também tem muitos estudos, né, porque ainda a Mata Atlântica ela acaba sendo uma coisa, um desconhecido, né? A gente não tem muita informação sobre as plantas que tem ali, quais os benefícios, propriedades, as medicinais que tem, a gente nem sabe. Até a parte de adubação, de controle de pragas, doenças, tudo isso é muito amplo, né? A gente não tem pesquisas. Apesar de ser uma mata tão antiga, é tudo tão novo ainda, né? Tão novo, com certeza. Sim, com certeza. Interessante. E agora, você está fazendo estágio, você já está se caminhando para se formar também, né? O que você está fazendo no momento? Então, no momento, eu estou terminando umas matérias que eu tenho pendente aqui na universidade. Estou terminando meu TCC, que a gente utilizou um resíduo agroindustrial da pupunha para constituir algumas misturas de substrato. Para a gente testar em plantas ornamentais. Legal. É uma outra linha de pesquisa também da Alcivânia, que ela mexe com essa parte de resíduo agroindustrial, tratamento e como a gente pode reutilizar esse resíduo, né? Sim. E assim, a partir daqui eu tô indo para um outro lugar de estágio, então eu tô fugindo um pouco da minha área, mas não fugindo totalmente. Tem a ver ali, tem um pezinho. Um pouquinho. Porque todo tipo de cultivo, na minha visão, ele precisa ser sustentável. Porque não tem como a gente esgotar as terras, esgotar o que a gente tem ali. Recursos. E não repor nada. Sim, é verdade. Porque aí a gente não tem planeta, a gente não tem nada.
Então, no estágio agora eu optei para trabalhar com a cannabis medicinal. Então, estou indo para uma associação que já atende muitas pessoas que precisam, né, desse tratamento. E, infelizmente, não é de tão fácil acesso assim. É verdade. E aí é uma batalha judicial, né, para eles conseguirem se tratar, conseguirem fazer o uso desse medicamento. Que não é uma forma recreacional. Sim. É uma medicinal forma de... mesmo. E tem muitos benefícios também, né? Mesmo a utilização da cannabis para fins medicinais. Eu sei que tem tratamento para Alzheimer, se eu não me engano. O pessoal usa, né? Tem mais para quais tratamentos teria? Glaucoma, câncer, depressão, né? epilepsia. Depressão também? Ansiedade. Nossa. É que assim, a cannabis ela tem muitos princípios ativos. Sim. E aí a gente tem um certo preconceito com o THC, que é a molécula que a gente usa recreativa. Só que essa molécula também é reguladora. Então, como a gente já tem no nosso sistema os sistema canabinoide, que aí aquele sistema de enzima. Então, a gente já tem lá já faz parte do nosso organismo. Sim. E aí vem esse fitocannabinoide, se liga no receptor, e aí ele acaba regulando algumas doenças, assim. Vamos chamar de doenças, mas condições, síndromes, que tem muita coisa envolvida, assim. Eu não tenho muito repertório para falar sobre. Algum tipo de disfunção ali, a gente pode dizer que tá acontecendo. Alguma coisa anormal. Mas é uma área muito interessante também, tá expandindo, né? Porque tem muita pesquisa agora sobre o assunto. E ainda tem muita coisa para se descobrir, né? Porque acaba também sendo um tabu essa área, né? Sobre cannabis medicinal. Eu acho uma área muito interessante mesmo. Também eu já dei uma pesquisada sobre isso e também sei que tem muita propriedade para fazer tecido também. Ele é mais resistente que, por exemplo... O cânhamo. Ele é mais resistente também que o algodão, então ele seria ótimo, né, para isso. Tem vários usos aí, a gente acaba batendo na tecla do preconceito, né? Verdade. E essa proibição, ela é totalmente racista, assim. Que os escravos, né, que vieram, eles trouxeram algumas ervas que eles utilizavam medicinalmente. E principalmente nos Estados Unidos, que reina, né, essa parte de preconceito, eles tentaram proibir. E aí, tipo, o Brasil, como é um país que tem muita influência política dos Estados Unidos, acabou entrando nessa também. Então, a gente tem uma proibição hoje em dia que não tem sentido a gente negar um medicamento por ter um preconceito com uma planta, com alguma coisa que realmente é natural, que tá ali. Sendo que até lá, nos Estados Unidos, já vem sendo uma coisa mais aberta, né? Eles têm até algumas lojas em que eles vendem, né? Produtos à base do canabidiol. Muitos estados, né? Muitos estados legalizaram. Aqui ainda tem uma luta bem grande, né, pra acontecer isso. Mas eu acho que... Em breve, é um processo. Eu acho que a gente caminha pra isso, assim. Sim. E aí também é o nosso papel, né, quanto universidade. Sim. Porque a gente é agrônomos, né? É a nossa então, área, de certa forma. Assim. Não tem como a gente deixar de lado uma planta. Por preconceito, por tabu. Então, é muito importante, assim. E tá avançando muito, assim, essa área de pesquisa. Eu fiz esse estágio lá na Maria Flor, nessa associação, mas ele também estava vinculado junto com a Unesp. Aí, Botucatu, eles têm um grupo de pesquisa com cannabis. E lá que eu consegui me desenvolver melhor, assim, nessa área. Nossa, que legal. E seu estágio, então, vai ser nessa área? Vai ser na área de cannabis? Vai ser nessa associação. Sim. E ela fica na onde? Em Marília. Em Marília. Também já é um pouquinho mais longe daqui, né? Mas nossa, imagina uma oportunidade muito legal mesmo. Muito legal. Bom, e a gente comentando, né, sobre os efeitos medicinais da cannabis. Recentemente, eu não posso deixar de perguntar, porque eu acompanhei nos seus stories. Você participou de um evento, certo? Em São Paulo, né? Sobre a cannabis, sobre as atualizações do mercado, sobre pessoas que já estudam, já trabalham com isso. Você poderia, assim, falar pra gente como foi? O que tem de novidade aí no mercado? Bom, então, esse evento que eu participei, ele é a Medical Fair, voltada para cannabis. Então, era mais voltado para a indústria e a parte medicinal. Então, teve também um congresso sobre a cannabis medicinal. Aí teve adesão de muitos, posso falar, profissionais, assim.
Tipo, tanto a parte médica, quanto dentista, Legal. psicólogo. Então, é bem amplo, assim. E aí, os produtos eram mais importados, né? A maioria. Então, a gente vê que tinha flor, tinha alguns extratos, tinha essência. Então, são para vários tipos diferentes de uso. Lá não tinha nada recreativo, era tudo medicinal. Também tem bastante do óleo, né? Do óleo da cannabis também. Deve ser também um outro processo para poder fazer essa extração, né? E tem uma diferença na produção? É totalmente igual? Tem também orgânico convencional, igual a gente vê nas outras culturas, ou não? Sim, então, aí como a gente vê também das cultivares terem mais um princípio do que outra, a gente também tem isso com a cannabis. Então, tem espécies que vão ter mais CBD, tem espécies que vão ter mais THC. E aí o macho que a gente utiliza na indústria para fibra, que é o cânhamo, ele não tem nenhuma finalidade assim médica. Ele também não conta com princípios ativos que sejam, como que eu posso dizer, suficientes. Tipo, ele conta, mas é muito baixo. Então, ele não produz esse fotossimilado que a gente vai utilizar. Então, cada cultivar tem um destino ali específico. Interessante. E também é estudado, tipo, nutrição dessas plantas, ou mesmo substratos diferentes. Então, infelizmente, a gente não tem tanta pesquisa no Brasil voltado para essa parte do cultivo. Agora que estão abrindo mais as portas, né? Que a gente vê que o exército quer importar medicamentos de cannabis. Então, abre mais as portas, assim, para a gente estar dentro da universidade com esse material. Então, conseguir estudar isso, porque o Brasil ele é potencial também para essa cultura. Tipo, a gente tem solo, a gente tem espaço, a gente tem nutrição. Clima adequado. Então, são muitos pontos, assim. E essa questão do orgânico e do convencional, essa associação que eu vou fazer o estágio, eles fazem todo o cultivo orgânico, então não tem nada químico. Todos os produtos que eles utilizam são produtos orgânicos já, com selo e tudo mais. Então, tipo, tem controle biológico também, que eles mesmos efetuam ali dentro da estufa. Então, são muitos parâmetros, assim. Agora, já a indústria ela já tem um método mais convencional, né? Que é produzir em larga escala, então é a utilização de químicos, e sem pensar também no paciente, sem pensar no planeta. Então, são todas as questões também que refletem isso, né? Ah, sim. Com certeza. Até mesmo da qualidade, às vezes, né? Do produto final, porque isso acaba alterando, né? Sim. Imagino. Eu também queria saber qual o centro de origem, você sabe dizer qual o centro de origem da cannabis? Se é parecido com o nosso clima? Então, a cannabis, a gente tem 3 espécies matrizes, assim, né? Que é a índica, a sativa e a rhodealis. Então, cada um tem um centro de origem diferente, mais para a Ásia ali. Tem a índica, ela é mais do Himalaia, então mais de climas mais frios. Sim. Então, tem essa variação. Essa variação. E aí também, por conta do melhoramento genético, a gente tem muitas cultivares que são já de uma área específica, tipo das Américas, assim, a gente já tem bastante melhoramento genético. Mas é mais pro recreativo, não é tão voltado pro medicinal. Então, entendi. Acaba acontecendo por baixo dos panos, assim. Que aí tem esse comércio também que é ilegal ainda dentro do nosso país. É verdade. E a gente consegue também exportar muito fácil as coisas de fora, então também falta isso, essa seguridade disso. Isso também deve ser perigoso para também controle de pragas, por exemplo, doenças, né? De repente importa uma planta de fora e aí traz doença também, né? Sim, fazer um organismo, né, que possa ser prejudicial em algum momento. Às vezes não tem nem registro aqui, às vezes no Brasil ainda dessa praga ou doença e acaba tendo, né? E ela possa atingir outras culturas, tem tudo isso, né? Toda essa igual questão. A gente vê com as outras culturas também, né? No caso dos citros. Não, porque sempre tem essas coisas, né, de gente trazer... acho que com chá foi assim, né? Trouxeram escondido e aí veio pra cá, só que não sabia se estava isento, né? Sim. Então também é muito prejudicial mesmo essa parte, esse comércio, né, ilegal ali nisso. Acho que a gente deveria ter mais uns investimentos mesmo para poder estudar mais e não. Com certeza. E a gente vê que isso é a chave, né, pra gente melhorar tudo. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente não vai errar, pecar nesse sentido de trazer uma doença, uma praga. E aí também tem a questão do controle do Brasil, né?
Que aí, tipo, fica mais fácil também pra gente fazer a vistoria, saber o que tá entrando, saber pra onde vai, como vai. Tem um controle fitossanitário mais eficiente, né? Um rastreio também mais da Sim. planta, né? É verdade. Bom, e sobre o SIC também, né? A gente queria conversar sobre isso. Você, em 2021, ganhou o SIC. Meus parabéns, É gente, verdade. né? Não pode deixar de falar disso. E a gente queria saber como foi essa experiência pra você tanto ganhar aqui internamente, quanto ir lá pra fora, né? Apresentar. Ele foi, acho que o último ano que foi em AD, né? Foi. Como foi a experiência? Foi bem enriquecedor, assim. Não esperava, foi tipo... Uma surpresa. Totalmente, sim, surpresa. Que a gente também... acabamos nos enrolando um pouquinho nesse trabalho. E aí a gente enviou meio que de última hora. E aí, quando a gente teve essa notícia, foi uma surpresa, assim. E eu tenho muito a agradecer ao Silvânia, que tá sempre comigo. Me apoia muito dentro da faculdade. E, tipo, nunca me desamparou, sempre esteve comigo. E outros professores também, mas... Eu acho que, no caso, ela é a figura que realmente tá sempre ali, né? Puxando minha orelha, mandando todas as coisas. Que é o normal, dentro da graduação. Sim. E, tipo, o tema do trabalho, a gente fez um diagnóstico, né? Da produção de mudas aqui do Vale do Ribeira. Então, os produtores que a gente atingia com o projeto Rede de Viveiros de Mudas Nativas, foram essas informações que foram transformadas, né, para ser apresentada dentro do SIC. Então, a gente avaliou se eles comercializavam com nota fiscal, quem comprava, quais eram as espécies. Então, tudo um... Como que eu posso dizer? Um acoplado, assim, muitas coisas. Muitas questões que vocês foram avaliando. E sempre mudas, então, não teve de sementes, não teve também? Então, de sementes em si... Não, mas a gente tem o controle das sementes que eles coletam e do armazenamento. E aqui a gente também faz a avaliação dessas sementes. Que eles coletam lá na floresta, elas vêm pra cá, a gente passa por toda a metodologia de análise para sementes florestais. E aí elas vão ser armazenadas lá na câmara fria que a gente tem no Agrochá. E muitos parceiros nesses projetos, principalmente a Iniciativa Verde, né, que é uma ONG que tá... com muitos trabalhos aqui no Vale do Ribeira. E aí também consegue trazer algumas coisas dentro da universidade, né? Como a gente viu, a reforma do viveiro foi toda custeada por conta desse investimento que a ONG conseguiu, né? Que é o benefício da FEHIDRO. A importância dessas parcerias, né? Então, fundamental. Público-privadas são bem importantes. E lá tem muita produção mesmo de mudas, né? Eles fazem uma grande produção ali, o Genflor mesmo. Sim, a gente produz e troca essas mudas. E aí, às vezes a gente reverte em dinheiro, a gente pode reverter também em materiais que a gente utiliza, né? O substrato, as bandejas, os tubetes. Ou alguma reforma mesmo, como foi o caso do viveiro todo. E voltando agora pro SIC, vocês depois tem a segunda fase ainda, né? Tem a primeira fase que é aqui interna, que na Unesp, de registro. Aí os 5 melhores trabalhos vão para um outro que é de todas as Unesps, né? Isso. E como é que funciona lá? Tem um outro processo seletivo lá? Você apresenta novamente? É um outro trabalho? Como é que é? Então, é assim, contaram com 250 apresentações diferentes, né? E aí, das outras unidades. Todos os outros cursos. Isso. E aí tem as categorias, né, de separação. Daí a categoria que eu entrei foi de engenharia, né? Que é mais voltada para essa parte. E aí, tipo, era uma apresentação normal mesmo, 5 minutos, cronometrados, assim. Super rápido, bater, né? assim. Continuava sendo o mesmo tema. Continua sendo o mesmo tema. Legal. Tudo. E lá você ficou em alguma posição, assim... tem classificação também, imagino, Tem. né? Eu acabei não olhando, assim, depois. Mas eu não sei a minha classificação, assim, exata. Acabou sendo online. Mas também isso acontece online. muito. De tipo, às vezes a gente entra na classificação também errado, por exemplo, né? Poderia talvez entrar numa outra de meio ambiente, talvez, né? Que tivesse também... mais a ver, né, com o tema. Que a engenharia é muito amplo, né? Tem engenharia pra tudo. Exato. Muito. Foi boicotado, vou fazer minha protesto. Que legal. Foi bem legal, foi bem divertido, assim. E acho que a pessoa que venceu essa etapa do SIC estava trabalhando com a Covid, que era de medicina. Aí foi super legal também o trabalho, aí vocês puderem olhar depois. Eu não lembro, assim, o tema.
mas eu acho que estava avaliando a atividade física e como ela podia suprimir o vírus, assim. Nossa, Foi bem legal. Foi Interessante. muito legal. Eu acabei assistindo, assim, algum... Eu também acabei vendo alguns que estava sendo transmitido também, né? E teve até alguns professores, até da Unesp, óbvio, né? Da Unesp daqui, que também apresentou e tal. Então eu achei bem legal, mas eu acabei só vendo assim por cima mesmo. Mas então vamos encaminhar então para nossa última pergunta já. A nossa última pergunta é: qual conselho você daria pro Jean que estaria começando, ingressando na faculdade hoje? Qual conselho pode ser profissional, pessoal? O que você diria pro Jean do passado? Bom, é que assim, é um tema assim meio problemático, né? Mas eu acho que eu me daria uma pele mais grossa para sobreviver e continuar aqui, apesar de muitas coisas, muitas situações que eu passei, ainda passo, né, infelizmente. Mas é normal, né, a gente tá em uma sociedade que é preconceituosa e tudo mais, e a gente tem que lutar, sobreviver e tá aqui, mostrar que existir também é resistir, e sobre isso. Nossa. Tá certo, então. A gente quer agradecer, né, a presença. Obrigada, Jean, por ter aceitado essa empreitada com a gente, esse primeiro também, né, nosso primeiro... Seu primeiro entrevistado, né? Uma honra. A gente tá aprendendo também bastante aqui junto, muito legal mesmo, a gente admira demais você. Obrigada. A gente deseja muito sucesso aí nessa sua nova etapa, né? É verdade. Que você seja muito feliz, que você consiga levar também o nome daqui, da Unesp, pra fora, apesar, né, das coisas que a gente passa, que você consiga levar as coisas boas que você tirou daqui. E as pessoas boas as também, pessoas né? boas Como também, né? Silvânia. Isso, e parabéns. Obrigada, Você é gente. uma pessoa Obrigada. modelo aqui. Muito obrigado por terem cedido esse espaço, por terem me convidado. Foi muito legal participar, conversar um pouco com vocês. A gente adorou. E agregar, né, um pouquinho pra faculdade. Com certeza. Com certeza. Então tá bom, Obrigada. pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.